Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão dos meus planos, porque estou atrapalhando os seus propósitos. E que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E ainda dei trabalho pro Senhor, clamando e pedindo ajuda. Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso é que eu estou aqui hoje pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. Pega a minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe, me leva de volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu Espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão dos meus planos, porque estou atrapalhando os seus propósitos. E que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E ainda dei trabalho pro Senhor, clamando e pedindo ajuda. Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso é que eu estou aqui hoje pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. Faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe, me leva de volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu Espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Só quero estar contigo
que estejas comigo, Deus. Que vocês estão implantando aqui, que é o pequeno grupo, né? Pequeno grupo é algo extraordinário. Sabe que esses dias eu estava conversando com um sacerdote católico, que é meu amigo, e esse sacerdote católico viu o projeto que nós fazemos de pequenos grupos, e ele telefonou na Novo Tempo, e pegou os materiais e implementou na paróquia dele o sistema de pequenos grupos. Então ele celebra missa aos domingos, e durante a semana, toda a paróquia desse sacerdote, amigo meu, funciona em pequenos grupos. Eu achei assim incrível ele fazer isso, né? E vocês estão fazendo aqui também. Eu queria motivá-los a continuarem fazendo isso, porque o pequeno grupo é uma maneira de você ter a igreja ativa a semana toda, não somente no templo maior no sábado, mas durante a semana, nas suas casas ou, quem sabe, algum outro tipo de ambiente. Vale a pena reunir um grupo de irmãos, convidar um amigo, um vizinho, para participar do pequeno grupo. Eu quero também saudar os internautas, né? Estamos pela internet, estamos ao vivo. Um abraço para você, internauta, seja bem-vindo. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus e vamos estudá-la, fazer uma reflexão com base no Salmo 37. Por favor, vamos abrir a Bíblia no Salmo 37 e ler os 7 primeiros versículos. Essa meditação está baseada nesses 7 versículos iniciais. Repito, Salmo 37, diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Até aqui. Queridos irmãos, amigos, convidados, internautas também, eu queria que vocês agora levantassem a cabeça e olhassem para mim, por favor, para a gente conversar sobre esse assunto. Esse é um assunto interessantíssimo. E quando se trata de comunicação do Evangelho, ou comunicação geral, qualquer outra comunicação, às vezes as pessoas falam uma coisa e a gente pode entender outra. Comunicação não é aquilo que você fala apenas, é aquilo que as pessoas ouvem e entendem. E existem histórias até engraçadas sobre isso. E às vezes o palestrante, ou o pregador, ou o pastor, ou qualquer outra pessoa está tentando passar uma mensagem e ele tenta passar uma mensagem e as pessoas acabam entendendo outra. E no mundo espiritual, até mesmo quando alguém entende outra, acaba sendo uma bênção. Porque às vezes o Espírito Santo conduz as coisas de uma maneira incrível. Mas eu tive uma experiência muito cômica lá no IASP. Não sei quantos de vocês conhecem o IASP. Já esteve por lá e tal. O IASP é uma das nossas instituições mais incríveis do Brasil. É o colégio do coração da gente, né? E eu estava lá no sábado, aí terminou uma reunião assim de manhã, e nós íamos para o refeitório, para o almoço. Eu fui um dos últimos a sair, porque a gente fica conversando com as pessoas, e demora para sair, né? E tinha uma senhora, já bem idosa, na minha frente, com uma bengala, indo devagarzinho para o refeitório. E eu fui o último, fui caminhando e logo a alcancei. Aí a abracei, falei, vamos juntos. Ela olhou assim para mim, ajeitou os óculos, falou assim, você é o pastor Luiz, né? Sim, senhora, sou eu mesmo. Você é aquele do Arena do Futuro, né? Sim, senhora, sou eu mesmo.
Ela falou assim, posso te fazer uma pergunta, meu filho? Eu disse, sim, senhora, pode fazer. Ela disse, Jesus vai voltar? Claro que vai voltar, eu respondi. Ela disse, e quando Jesus voltar, você vai ficar feliz ou vai ficar triste? Eu disse, vou ficar muito feliz. Ela falou, ah é? Você vai ficar feliz? Eu falei, sim, vou. Ela falou, então fica, porque eu vou subir com ele para o céu. Veja a comunicação, né? Às vezes a gente pensa que está falando uma coisa e está falando outra. Porque a pessoa entendeu outra, né? E essa mulher me ensinou uma lição, porque primeiro ela falou e ficou rindo da minha cara, né? Mas riu assim, tirou, como diz lá no Rio de Janeiro, tirou uma onda comigo. E aí ela se empolgou, achou que estava com essa bola toda, e falou assim, posso fazer outra pergunta? Falei, pode, mas agora eu estou de olho na senhora, pode fazer. Ela falou assim, não, essa é fácil, qualquer pastor sabe. Qual que é então? Para onde a pessoa vai depois que morre? Me perguntou. Falei, essa senhora não vai me pegar. Quando a pessoa morre, vai para o cemitério. Ela falou assim, não, meu filho, morto não anda. Como é que ele vai para o cemitério? Não vai. E tal. E ela começou assim a me provocar, né? Foi me provocando lentamente. E ela foi, sem perceber, me ensinou uma lição. E isso acontece muito. Uma vez, na igreja de Tucuruvi, não sei se alguém também conhece essa região norte de São Paulo, Tucuruvi, isso já faz um tempinho, eu trabalhava lá como parte de uma equipe de evangelismo do pastor Alcides Campo Longo. E um pregador estava fazendo um sermão muito bonito, e ele citou um texto de Jó, que tem a palavra mágoa. A palavra mágoa. E tinha uma pessoa, pela primeira vez, que entendeu maconha. E a pessoa falou assim, uau, que igreja maneira. Está falando de maconha. E essa pessoa usava drogas. E isso chamou a atenção dele. Ele falou assim, eu acho que ele tinha fumado antes, não é possível. Porque de mágoa para maconha tem uma diferença enorme. A gente às vezes lê um texto na Bíblia e às vezes não consegue entender. E às vezes, quando nós tentamos nos comunicar, é um outro problema. E aqui tem um terapeuta aqui especial, e ele sabe que a comunicação, especialmente homem e mulher, tem uma diferença enorme, né? A comunicação masculina é de um jeito, feminina é de outro. Mas eu queria nessa manhã tentar comunicar para você o Evangelho. E essa comunicação do Evangelho exige atenção para você não entender outra coisa. O texto que eu li do Salmo 37, versos de 1 a 7, tem muitas lições preciosas, mas nós vamos tirar apenas 4, como aparece aqui na tela. E essas 4 lições, muito breves, mas profundas, irão marcar sua vida. Irão marcar sua vida. Depois dessa meditação, sua vida será melhor. Amém? E isso não é só para você que está sentado aqui, é para você que está em casa, vendo esse sermão pela internet. A primeira lição está no verso 3, 37, 3. Confia no Senhor. Essa é a primeira lição. Confia no Senhor. Dá para repetir essa frase? Comigo, vamos? Confia no Senhor. Essa é a primeira lição. A segunda lição está no verso 5. Diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Dá para repetir também? Entrega o teu caminho ao Senhor. A terceira lição está no verso 7, que diz, descansa no Senhor e espera nele. Vamos falar? Descansa no Senhor e espera nele. Até agora vimos 3. Repetindo, a primeira é confia no Senhor. A segunda, entrega o teu caminho ao Senhor. A terceira, descansa no Senhor. E agora falta a quarta. A quarta lição, por incrível que pareça, não aparece aqui de maneira tão aberta, tão explícita, mas aparece de maneira implícita. A quarta lição é tão importante que eu vou colocá-la como sendo a primeira. Eu vou inverter a ordem e aquela que seria a quarta lição será a primeira. Por quê? Porque antes de confiar, é preciso conhecer. Você não pode confiar em alguém que você não conhece. Você não pode ter um nível alto de confiança
em alguém que você não conhece. Então, antes da confiança, você precisa conhecer essa pessoa. Por isso, a quarta lição, que seria o conhecimento, vai passar para a primeira, que é, então, o conhecimento. Então, a ordem ficou assim. Primeiro, conhecer, depois, confiar, em seguida, entregar e, por último, descansar. A gente poderia resumir o sermão de hoje nessas 4 palavras. E é tão simples que até uma criança pode memorizar isso. 4 palavras. Conhecer, confiar, entregar e descansar. Dá para repetir aí comigo? Vai. Conhecer e descansar. Vamos mais uma vez? Mais uma vez, vai. Conhecer, entregar e descansar. Sabe por que estou pedindo para você repetir? Porque existe uma técnica de ensino. Quando você ouve e quando você fala e ouve a sua própria voz, você entende melhor. E esse tema penetra mais profundamente dentro da gente. Então você, em 5 minutos, decorou meu sermão. Você pode agora pregar esse sermão em qualquer lugar. Então, finalmente você diz, bom, eu fui à igreja hoje e decorei o sermão. Qual é o sermão? Conhecer, confiar, entregar e descansar. Aí já está o sermão. E a gente já podia ir embora. Embora não, porque tem escola sabatina. Mas, para que o sermão não fique apenas na superfície, nós queremos então dar um mergulho um pouquinho mais fundo lá no oceano. Porque lá embaixo a gente vai encontrar alguns tesouros. Se a primeira lição é conhecer, precisamos perguntar a nós mesmos e, consequentemente, perguntar com base na Bíblia, para Deus. O que significa conhecer? Qual a importância de conhecer? Eu percebi que o pastor Sandro está aqui há mais ou menos 1 ano, ou exatamente 1 ano e 1 mês, talvez. Vai fazer ainda, né? Mas eu já percebi o carinho da igreja pelo pastor Sandro. Só de ouvir aqui os músicos mencionarem por mais de uma vez, deu para perceber o carinho da igreja pelo pastor Sandro. Mas esse carinho não nasceu assim do dia para a noite. Esse carinho aparece como um resultado de um conhecimento, de um relacionamento. E quanto mais você conhece uma pessoa, mais você confia nela. E ela passa a ser parte da sua família. E você começa a lutar por ela, defender essa pessoa. Quando você não conhece alguém, você olha, você analisa, você faz até um pré-julgamento às vezes. E isso é inerente ao ser humano. A gente olha as pessoas e faz uma análise pela aparência, pelo jeito, pela maneira de ser e de olhar, até que você conheça essa pessoa e você descobre que a pessoa não é exatamente o que você pensava. E muitas vezes nós nos surpreendemos positivamente. Se a primeira lição do Salmo 37 é conhecimento, eu quero chamar a sua atenção para a importância de conhecer a Deus. Talvez aqui esteja a nossa maior necessidade. E talvez aqui esteja o nosso maior problema. Conhecer a Deus. Sabe por que a gente às vezes sofre tanto? Porque não conhecemos a Deus. E a falta do conhecimento de Deus pode custar caro para nós. Porque de acordo com João 17, verso 3, o conhecimento de Deus é o princípio da vida eterna. Lá está escrito na oração sacerdotal de Jesus, dizendo assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso quer dizer que vida eterna é conhecimento, e conhecimento é vida eterna. Mas perceba que a Bíblia não está falando de um conhecimento simplesmente no nível horizontal, a Bíblia está falando de um conhecimento no nível vertical. Ou seja, estudar aqui nesse país, ou no nosso país, ou em outro país, é importantíssimo. Todos nós deveríamos estudar muito. Mas, às vezes, nós conhecemos muito de biologia. Ou, quem sabe, nós estudamos e conhecemos muito de matemática. Ou talvez conhecemos bastante na área médica. Ou talvez nosso conhecimento na área tecnológica seja algo extraordinário. Ou talvez o seu mestrado, ou o seu doutorado, ou o seu pós-doutorado, ou seja lá o que for que você estiver estudando, numa área específica, você pode ser doutor naquela área.
Mas nessa manhã eu quero convidar você, em nome de Jesus, para você ter um conhecimento diferenciado daquele que criou a biologia, a matemática, a medicina, daquele que criou todas as ciências que a gente estuda tanto. Eu quero convidar você a conhecer o autor das ciências, conhecer a Deus. Conhecer a Deus vai mudar sua vida e a minha vida também. Eu estou conhecendo a Deus, vocês também estão conhecendo a Deus. Nós estamos num processo de relacionamento com Deus para conhecê-lo. Mas eu quero insistir nessa tecla. Se nós realmente buscarmos conhecer mais a Deus, a nossa vida será diferente. E alguém poderia perguntar, quem sabe o internauta poderia perguntar, Pastor Luiz, como eu posso conhecer a Deus? Qual é a escola, qual é a universidade, qual é a classe que eu devo frequentar para conhecer a Deus? Qual é o site que eu entro lá e conheço a Deus? Bem, para você conhecer a Deus, eu queria dar 4 sugestões. A primeira fonte de conhecimento de Deus é esse livro aqui. Nós podemos conhecer a Deus através desse livro. Esse livro revela Deus. Se você perguntar para a Bíblia assim, Bíblia, me diz aí, quem é Deus? Sabe o que a Bíblia vai te dizer? Deus é amor. Deus é amor. Então, você passa a conhecer a Deus através da Bíblia. Ela diz que Deus é amor. Mas eu pergunto, será que Deus é somente amor? Ou é mais alguma coisa? Ou isso é tudo? Bom, se você perguntar para a Bíblia outra vez, e você fala assim, Bíblia, me diz aí, Deus é só amor ou Deus é mais alguma coisa? E a Bíblia vai dizer assim, Deus é justiça. Aí você fala assim, Bíblia, me diz aí, Deus é quantos por cento de amor e quantos por cento de justiça? E a Bíblia vai dizer assim, Deus é 100% amor e 100% justiça. A Bíblia revela a Deus. Então, uma das fontes que você pode explorar para conhecer a Deus é a Bíblia. Mas não é somente a Bíblia. Você pode conhecer a Deus através, olha aqui para mim, através da oração. A oração não é para mudar a Deus. Muitas pessoas acham que a oração é para Deus mudar de ideia. É para Deus, Deus tinha um plano e aí você ora e Deus fala assim, ok, você me convenceu, eu vou mudar meu plano e vou fazer o que você está pedindo. A oração não é para mudar a Deus. A oração é para mudar o homem, para mudar o ser humano. Quando você ora, você é transformado. E eu queria chamar a sua atenção para essa fonte de conhecimento de Deus. Repito, a primeira fonte é a Bíblia. A segunda é a oração. Vocês lembram aquele episódio bíblico do Êxodo? Quando Moisés foi usado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão egípcia. Vocês lembram dessa história? Todo mundo lembra. E você sabe que Moisés conduziu o povo do Egito até a terra prometida? Alguém aí já estudou, por curiosidade, qual a distância geográfica, quantos quilômetros, usar a linguagem de quilômetros aí que fica mais fácil para a gente. Quantos quilômetros dá do Egito até a terra prometida? Alguém sabe quantos quilômetros dá? Aproximadamente 800 quilômetros. Do Egito até a terra de Israel, a terra prometida. 800 quilômetros, aproximadamente. E você sabe quanto tempo a gente demora para caminhar 800 quilômetros? Se nós saíssemos daqui, dessa igreja, nessa manhã de sábado, e começássemos a caminhar 800 quilômetros, quanto tempo nós gastaríamos para chegar ao final dos 800 quilômetros? Quantos quilômetros dá daqui até a Flórida? Dá mais, né? Dá mais, né? Dá muito mais. Dá quanto? Dá um dia de carro? 16 horas. Daria então... Quantas? Em quilômetros, isso daria quase o dobro, quase. Ok, mas vamos colocar aí então 800 quilômetros, que é a distância do Egito para a Terra Prometida. Se nós começássemos a caminhar hoje, aí caminhando para 800 quilômetros, nós gastaríamos quanto tempo caminhando? Um mês. Vamos botar um mês. Claro, poderia até ser um pouco menos, mas algumas mulheres podem ir de salto alto, aí demora um pouco. Ou quem sabe alguns estejam aí precisando caminhar mais devagar um pouco, devido a algumas situações.
Ou talvez uma criança, ou talvez uma mulher grávida, ou enfim, tem vários fatores. Mas vamos botar um mês, gostei da sua colocação, um mês, para caminhar 800 quilômetros. Quanto tempo Israel demorou do Egito até a Terra Prometida? 40 o quê? Anos. É um pouquinho diferente de um mês, né? É bem diferente. E aí vem a pergunta, por que 40 anos ao invés de um mês? E vocês sabem por quê. Israel, olhem para mim aqui. Israel saiu do Egito, vamos imaginar que aqui fosse o Egito e lá fosse a Terra Prometida. Eu sou o povo de Israel. Saímos do Egito aqui, certo? E nós estamos caminhando para a Terra Prometida. A Terra Prometida é lá. E nós temos que ir para lá. Só que ao invés de ir para lá, Israel fez isso aqui. Israel fez uma curva. E o Egito é para lá. E eles então voltaram aqui outra vez. Agora a Terra Prometida é lá, tem que ir para lá. Mas não iam, e eles ficavam girando, girando e girando e girando. Andavam em círculo. Por isso demorou 40 anos. E alguém poderia falar assim, vem cá, pastor. Eles erraram o caminho? O GPS não funcionou? Furou o pneu do carro? Aconteceu um problema? Por que não andavam em círculo? Sabe por quê? Deus os fez andar em círculo. Foi Deus que fez isso. E alguém podia falar assim, puxa, mas Deus é muito mau, né? Podia ter deixado em um mês, já entrava de uma vez, estava tudo certo. Não, Deus não é mau. Deus é amor. Lembra? Deus é amor. Mas se Deus é amor, por que Deus os fez andar em círculo? E aí vem a razão. A razão pela qual Deus permitiu e Deus fez isso. É que ninguém pode entrar na Terra Prometida de qualquer jeito. Nenhuma pessoa pode entrar na Terra Prometida de qualquer maneira. Você não pode sair do Egito e pensar que sai do Egito, pega o primeiro avião, sem escala, sem conexão, sem nada, e já chega na Terra Prometida. Você não pode achar que vai entrar no céu de qualquer jeito. Você e eu não estamos prontos para entrar no céu. E é por isso que entra a importância do conhecimento. O conhecimento de Deus é através da Bíblia, mas é através da oração. Quando Deus falou para Israel, antes de entrar lá, vocês têm que dar mais uma volta. E mais uma, e mais uma, e mais uma. E 40 anos. Ah, agora estão prontos, podem entrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus às vezes está dizendo para você assim, ore mais. Dê mais uma volta. Leia mais a Bíblia, dê mais uma volta. Você precisa ficar mais tempo comigo, é mais uma volta. Antes de entrar lá, nós precisamos passar por um processo de relacionamento com Deus, de conhecimento de Deus. Deus está preparando você e eu para o céu, mas nesse processo de preparar para o céu, nós precisamos entender que o conhecimento de Deus é a chave. É a chave. Na oração sacerdotal, eu repito, Jesus disse, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Conhecer a Deus é o princípio da vida eterna. E não estou falando de conhecimento teológico, porque tem muita gente que tem conhecimento teológico, mas não conhece a Deus. Tem muita gente que conhece a letra, na língua, nas línguas originais, conhece e sabe explicar textos incrivelmente, mas não conhece a Deus. Uma coisa é você ter informações sobre Deus, outra coisa é você andar com Deus. Uma coisa é você saber explicar o texto em hebraico, ou aramaico, ou grego, ou buscar uma declinação lá no ugarítico tal, não sei o que tal. Isso é uma coisa. Tem muitos professores de teologia que nem convertidos são. Então, o que nós estamos estudando essa manhã é que nas 4 lições do Salmo 37, a primeira é conhecer a Deus. E para conhecer a Deus nós temos algumas fontes. A primeira é a Bíblia. A segunda é a oração. E são essas coisas que Deus vai dizendo assim, tem que dar mais uma volta, mais um pouco, você não está pronto ainda. Mas ore mais, busque mais, persevere, não desista, não desanime. Porque é justamente nessas voltas que as coisas do Egito vão saindo. É justamente nessa busca de conhecimento de Deus que Deus vai burilando o nosso caráter e fortalecendo a nossa fé e nos preparando para o céu. É assim. A terceira fonte de conhecimento de Deus poderia ser a contemplação. Você contemplar as coisas que Deus fez. E às vezes a gente não para isso.
a correria é muito grande, a agenda é muito pesada, as atividades são muito intensas, os horários são muito apertados. E a gente tem tantas preocupações e nós não paramos para contemplar. A contemplação revela Deus para você. Já parou para contemplar a lua? Pega uma noite em que a lua está bem evidente e olhe para a lua. Olhe também para o sol, da maneira devida, claro. Olhe também para as estrelas. Olhe para o fogo, olhe para a água. Olhe para o vento, mesmo que você não o veja, mas você pode ver a ação do vento. Olhe para os pássaros, para os peixes, para as borboletas, para as formiguinhas. Olhe para os animais. Olhe para as árvores, para as flores. Olhe para as coisas que Deus criou. Olhe para o corpo humano. Olhe para os olhos de uma pessoa. Você vai ver as coisas que Deus fez. Se você contemplar as obras de Deus e meditar nelas, isso revela Deus para você. Revela profundamente Deus para você. Então, essa é uma terceira fonte de conhecimento de Deus. É o livro da natureza. É o livro de Deus. O livro de Deus é a Bíblia, mas é também a natureza, as coisas que Deus criou. Tá certo? E uma quarta fonte que revela Deus para a gente são as pessoas. Você sabia que Deus usa as pessoas para se revelar a nós? E talvez tenha alguém aqui que quando chegou nesse país, Deus usou alguém para abençoar a sua vida. Sim ou não? Provavelmente sim. E esse alguém que Deus usou para abençoar a sua vida foi uma revelação de Deus para você. Você diz assim, puxa, Deus me ama tanto, colocou essa pessoa para me ajudar. Então Deus também se revela a nós através das pessoas. De uma pessoa comum e até uma pessoa que você não imagina. Alguém até que nem tem a mesma fé que você. E Deus usou aquela pessoa para te ajudar. E assim Deus vai se revelando. Deus usa também uma criança. Usa também uma pessoa idosa. Deus usa pessoas de maneiras diferentes e pessoas diferentes para se revelar a nós. A primeira lição do Salmo 37 é o conhecimento. E o dia que nós, como os filhos de Deus, o dia que nós, como pessoas de Deus, conhecermos melhor a Deus, a nossa vida vai mudar completamente. Os nossos olhos ainda estão fechados, as escamas ainda estão nos nossos olhos, as vendas ainda bloqueiam nossa visão, nós ainda não enxergamos exatamente o que deveríamos enxergar. Se os nossos olhos se abrissem para ver quem é Deus realmente, se nossa mente se abrisse, nós não viveríamos na periferia da fé. Nós teríamos muito mais fé e nós veríamos muito mais milagres. Muito mais. Vou dar um exemplo bem simples, mas bem simples. Só que esse exemplo simples faz uma diferença. Eu estava no sul do Chile, em Temuco. Vocês sabem que eu trabalho na América do Sul, em 8 países da América do Sul. Eu não trabalho para Novo Tempo, eu trabalho na divisão sul-americana. E tenho 2 programas na TV Novo Tempo. O Arena, em português, e o Decifrando el Futuro, em espanhol. Eu estava no sul do Chile, fazendo uma campanha de evangelismo. E no sul do Chile faz muito frio e chove muito. E durante aquela semana choveu a semana toda. E fez frio a semana toda. E o frio de lá é mais intenso que o frio daqui, não pela temperatura, mas porque não tem o sistema de aquecimento que aqui tem. Então você sente mais o frio lá do que aqui. Eu me lembro que no primeiro dia, na primeira noite que nós íamos iniciar a programação de evangelismo, eles alugaram um auditório para 1.500 pessoas. E o chileno é um pouco mais difícil de responder aos convites. Diferentemente do Peru, diferentemente da Bolívia, diferentemente até do Brasil. A região sul do Chile é uma região mais difícil. Os organizadores disseram, pastor, nós temos um problema muito grande. Primeiro, o chileno não responde com facilidade. Segundo, que está frio. Terceiro, que está chovendo. Então, a gente alugou esse auditório para 1.500 pessoas. Não vai vir ninguém.
E os anciãos ficaram apavorados, e com razão. Então me chamaram numa salinha assim, falaram assim: pastor, vamos orar? Eu disse: vamos. E vamos orar por qual motivo? Perguntei. O ancião olhou para mim e falou: pastor, você vai orar para parar a chuva. Imagina. Pastor, ore para parar a chuva. Eu olhei para aquele ancião e para os demais e falei assim: eu não vou orar para parar a chuva. Por que não? Não, eu não vou orar para parar a chuva. Porque enquanto eu oro para parar a chuva, deve ter gente orando para chover. Né? Você fala assim: Senhor, para a chuva. O outro ali: Senhor, manda a chuva. Porque se não vier a chuva, minha plantação não cresce. E tal. Aí um ora para chover, o outro ora para não chover. E aí como é que fica? Deus vai ter que falar assim: eu gosto mais de você, então vou te atender. Eu disse: não, nós não vamos orar para parar a chuva. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma oração diferente? Vamos falar assim: Senhor, vamos fazer assim, em vez de pedir para parar a chuva, vamos falar assim: Senhor, não vamos pedir para o Senhor parar a chuva. O Senhor para, se o Senhor quiser, claro. Mas o nosso pedido é: traga as pessoas com chuva e tudo. Não precisa parar a chuva, é só trazer as pessoas com chuva e tudo. Você sabe que Deus ouviu aquela oração? E aquela noite as pessoas vieram e encheu o salão. E durante a semana inteira, nós tivemos casa cheia, a semana toda. E todo mundo ficou impressionado. Irmãos, quando Moisés estava com aquele povo diante do Mar Vermelho, deixa eu fazer uma pergunta para você, que está aqui, para você internauta. Deus tirou o mar para eles passarem? Lógico que não. Deus não tirou o mar. O que Deus fez? Abriu um caminho no meio do mar. Às vezes você quer que Deus tire o mar, né? E Deus diz assim: não vou tirar o mar, eu vou fazer uma coisa mais interessante. Lembra dos 3 jovens hebreus lá em Babilônia? Deus não os livrou de serem jogados dentro da fornalha. A fornalha estava lá, o fogo estava lá, o problema estava lá. O que Deus fez? Falou assim: não, eu entro com vocês no fogo. O fogo estava, o problema estava, mas Deus entrou com eles no fogo. Fez toda a diferença. Amém? Então veja que conhecer a Deus passa por isso que nós estamos falando aqui. Passa por isso. Uma vez uma mulher foi ao médico e voltou do médico para casa desesperada. Ela voltou desesperada. Ela no caminho dizia assim, olhou para o céu e falou assim: olha aqui, Deus, não é justo, está me ouvindo? Eu estou com câncer. O senhor viu o que o médico falou? E eu sou fiel, hein? Devolvo o dízimo, sou vegetariana, sou adventista, sou membro fiel, participo da igreja e agora estou com câncer. E aí? E essa mulher revoltada com Deus. E falando um monte para Deus. E voltou para casa chateada, blasfemando. E tudo. Chegou em casa, chorou tudo. Pegou o telefone e ligou para o pastor. Pastor, sim, irmã. Pastor, venha aqui urgente. Imagina. O pastor falou assim: mas irmã, eu não posso agora. Pastor, não interessa, o senhor tem que vir aqui na minha casa. Ela estava muito brava. E o pastor disse: tá bom, eu vou aí. E foi, chegou lá, essa mulher soltou os cachorros. Vocês conhecem essa expressão? Soltar os cachorros? Falou tudo para o pastor. Pastor, não é justo, eu sou da igreja, sou adventista, faço isso, faço aquilo e tal, não é justo. Como eu estou com câncer, pastor, eu vou morrer. O médico disse que eu tenho poucos dias de vida, eu vou morrer. E ela falou, e o pastor não tinha nem chance de falar. Aí o pastor ficou olhando para a cara dela. Quando a mulher terminou de falar tudo, cansou de falar, aí ela falou assim: e aí, pastor, você não vai falar nada não? O pastor falou: irmã, se a senhora deixar, eu falo. Aí o pastor olhou para ela e disse assim: irmã, eu quero falar uma coisa para a senhora. Eu também vou morrer. Ela olhou e falou assim: ah, é? Sim, eu também vou morrer. Você também está com câncer, pastor? Não, não estou com câncer, mas eu vou morrer. Irmã, a senhora vai morrer, não vai? Mas eu também vou. Todos irão morrer. Alguns morrerão hoje, outros amanhã, outros a semana que vem, outros o mês que vem, outros daqui a 5 anos, ou 10, ou sei lá, 50 anos.
Mas, irmã, mais cedo ou mais tarde todo mundo vai morrer. A questão não é morrer. A questão é, estamos prontos para morrer? E estar pronto para morrer não é algo assim tão simples de entender. Estar pronto para morrer seria diferente. Seria o seguinte: você conhece a Deus o suficiente para não ficar apavorado nesse momento delicado da vida? Então, a primeira lição, veja que eu estou demorando nela. Estou demorando nisso aqui, porque sem isso aqui, o restante não faz sentido nenhum. A lição mais importante é conhecer a Deus. Eu quero apelar a você, para você conhecer a Deus. Eu quero convocar você para conhecer a Deus. Não importa se você nasceu no lar cristão, ou no lar adventista, ou de outra igreja, não importa. Não é porque você nasceu num lar cristão que você já conhece a Deus. Não, não é. O conhecimento de Deus é um processo. Você sabia que quando Moisés foi chamado por Deus para ir ao Egito, ele não era convertido? E sabia que ele se converteu durante esse processo todo? Bem, se a gente conhecer a Deus, as coisas serão bem diferentes. E nós somos tão pecadores que a gente acha que sabe e não sabe. Acha que conhece e não conhece. Se você e eu conhecermos a Deus, sabe o que vai acontecer? Aí o segundo passo, a segunda lição, vem quase que naturalmente. Porque é assim, quem conhece, confia. Amém? E quem confia, se entrega. E quem se entrega, descansa nos braços do Pai. Tem paz no coração. Entendeu? Essa tribulação, essa angústia, essa depressão terrível, esse problema que te assola, isso vai embora. Você vai ter paz no coração. Mas lembre-se, para ter paz e descansar nos braços de Deus, é preciso fazer uma entrega total. E essa entrega total só será feita se houver conhecimento suficiente, se houver confiança suficiente. Confiança. E a confiança só existirá a partir do momento que a gente tenha esse nível de conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais confiança. Quanto mais confiança, maior entrega. Quanto maior a entrega, maior a paz. Maior o descanso. Isso é mais ou menos como marido e mulher. Marido e mulher passam a vida inteira se pegando, discutindo e um querendo mostrar que o outro está certo, o outro está errado. Aquele negócio todo. Passa a vida inteira. Aí um dia descobre que é tudo bobagem. Ou seja, quando eu falo tudo bobagem, vocês estão me entendendo. Ou seja, às vezes a gente gasta tempo com coisas periféricas e você vai descobrir lá na frente que você estava lutando por, assim, tentando provar que o outro estava errado, enquanto não é esse o foco, é isso que eu estou dizendo. Esse não é o foco. E Deus está tentando nos mostrar muitas coisas. Muitas coisas. E às vezes nós precisamos entender Deus não somente por aquilo que Ele fala, mas por aquilo que Ele não fala. Tem coisas que Ele fala e tem coisas que Ele não fala. E o que Ele não fala, às vezes, dependendo do contexto, é mais forte. Você sabe que isso acontece muito na relação interpessoal. Às vezes a gente conhece as pessoas não só pelo que as pessoas falam, mas pelo que elas não falam. A Bíblia Sagrada nos convida nessa manhã a dar esses 4 passos de fé: conhecimento, confiança, entrega e descanso. Tem gente que vai passar a vida inteira na igreja, a vida inteira, e não vai se entregar. Sabia? Não vai se entregar. Fica lutando com ela mesma. Não, tem que me aceitar como eu sou e tal. E nunca vai se entregar. Não é para se entregar para as pessoas, nem para a igreja, é para se entregar para Deus. Nunca vai se entregar. Sabe por que nunca alguns irão se entregar? Porque nunca irão confiar totalmente em Deus. E sabe por que nunca irão confiar totalmente em Deus? Porque não o conhecem. E sabe por que não o conhecem? Porque não lê a Bíblia como deveria. Porque não ora como deveria. Porque não contempla as coisas que Deus fez como deveria. E porque não observa a ação de Deus na vida dele através de outras pessoas. Mas Deus está o tempo todo falando conosco. O tempo todo falando ao nosso coração. Deus está o tempo todo trabalhando em nossa vida. O tempo todo. E Deus deseja fazer algo
que nós poderíamos traduzir como salvação. Deus deseja salvar as pessoas. E as pessoas estão lá fora angustiadas. As pessoas estão lá fora aflitas, vazias. Há um vazio no coração das pessoas, não somente aqui dentro, mas também lá fora. E não somente lá fora, como também aqui dentro. Existe um vazio, um grito silencioso no peito das pessoas. E as pessoas não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. As salas dos psicólogos estão lotadas. Os centros de aconselhamentos estão crescendo cada dia mais. As pessoas estão buscando paz, paz e paz. E muitas vezes não sabem onde encontrar paz. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que Deus nos ajude nessa manhã. Que Deus nos fortaleça nessa manhã. E que você e eu tomemos essa decisão. Quantos aqui querem nessa manhã tomar a decisão e dizer assim: olha, eu gostaria de aplicar na minha vida essas 4 lições. Eu gostaria de aplicar. Começando, claro, a número 1 é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Que assim seja. Então, diante disso, eu gostaria de fazer uma oração para encerrar esse momento. Mas essa oração que eu vou fazer, eu queria fazê-la de 2 maneiras. A primeira maneira, o primeiro objetivo dessa oração é em favor daqueles que dizem assim: pastor, eu estou passando por um momento extremamente difícil. Problemas todo mundo tem, ok? Nenhum de nós estaria fora desse quadro. Todo mundo está dentro desse quadro. Mas eu estou me referindo àqueles que estão passando por um problema muito grave, muito difícil. Ou aqui pessoalmente, ou na família que está distante. Enfim, não importa qual é a área. E também não interessa a ninguém qual é o ponto. Porque existem coisas na vida da gente que ninguém sabe. E nunca irão saber. E nem muitas vezes deveríamos contar. Dependendo do caso, a gente não deve contar. Mas Deus sabe. Deus conhece o que você está passando. Deus sabe o que acontece lá na sua família, na sua casa. Se tiver alguém que gostaria que nós orássemos por uma causa, uma situação muito difícil, eu queria que você levantasse e viesse aqui à frente. Esse é o primeiro objetivo dessa oração. Para Deus nos abençoar de acordo com essas 4 preciosas lições. Eu e você precisamos. E mais pessoas precisam. Não é verdade? Sim, nós precisamos, meu irmão. A segunda pergunta é a seguinte: tem alguém aqui que ainda não se entregou totalmente com relação a ser batizado e ser membro da igreja? Tem alguém aqui que ainda não foi batizado e não é membro da igreja adventista? Se você estiver aqui e você não tiver vergonha de vir aqui à frente, venha também, nós vamos orar por você, para que você também seja batizado em breve, para que você também possa ter essa experiência. Pode vir, chega mais perto. Venha mais pertinho. Pode vir pertinho aqui da gente. Nós somos uma família. Vem, irmã. Aqui, isso. Vamos chegar aqui pertinho. Vamos orar uns pelos outros. Excelente. Os demais poderiam ficar em pé, por favor, para a gente fazer essa oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa manhã de bênçãos. Obrigado por essas 4 lições do Salmo 37. Ajuda-nos a te conhecer mais e melhor. Ajuda-nos a confiar mais em ti. Ajuda-nos também a fazer uma entrega total. E por favor, conceda-nos o descanso, a paz. Aqui estamos na tua presença com a tua igreja. E cada um de nós tem um pedido específico. Todo mundo tem. Mas eu pedi que viesse à frente somente aqueles que estão passando por momentos extremamente difíceis. Não me interessa às pessoas o que realmente está acontecendo. Mas o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor conhece o nosso coração, o profundo, o escondido. Aquilo que acontece lá na intimidade do lar, entre 4 paredes, naquelas madrugadas, quando o sono vai embora
Quando o vazio invade a alma, quando a gente não vê saída. Senhor, aqui está o teu povo e aqui estão os internautas também. Por favor, venha nessa manhã. Coloque a tua mão sobre nós. Cura as nossas feridas. Preencha o vazio da alma. Silencia esse grito do nosso peito e cicatriza essa ferida. Aqui tem pessoas enfermas que necessitam uma cura. O Senhor pode curar essa pessoa agora. Venha com a tua mão poderosa curar os enfermos. O Senhor também pode preencher o vazio do nosso coração agora. Venha, Senhor, e preencha esse vazio. O Senhor também pode trazer uma bênção para a nossa família, para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, para os filhos. Oh Deus, manifesta-te poderoso nesta manhã. Manifesta-te de uma maneira incrível em nossa vida. E sobretudo, dá-nos a certeza do perdão e da salvação. Em tuas mãos nos entregamos. Abençoa todos os membros e convidados desta igreja. Continue com o pastor Sandro e a sua equipe. Entregamos-nos mais uma vez. Fala conosco, fortaleça-nos e salva-nos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém.